Bem-vindo ao cativante conto de Graham Wilder, um homem que se retirou do mundo após a tragédia, e Helena Voss, a mulher misteriosa que aparece em seu portão em um dia tempestuoso. Seu encontro inesperado desafiará tudo o que eles pensavam, que sabiam sobre confiança, cura e segundas chances. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. A névoa da manhã rolou pela Briargate Farm, cobrindo os pinheiros e as pastagens verdes em um espesso cobertor branco. Graham Wilder saiu na varanda, na xícara de café na mão, e pesquisou seu reino de solidão. Aos 34 anos, ele parecia mais velho. Seu rosto não resistiu à idade, mas à tristeza. Seus cabelos escuros riscam com cinza prematuro nos templos. 5 anos se passaram desde que ele se afastou de seu escritório na esquina da Wilder Investments. 5 anos desde o acidente que levou seu irmão mais novo, Jason. 5 anos se escondendo do mundo. Outro dia, ele murmurou, tomando um gole do forte café preto. A fazenda havia se tornado seu santuário. O celeiro precisava de pintura. A cerca ao longo do pasto leste estava caído em pontos, mas nada disso importava. Aqui, entre seu pequeno bando de galinhas e a horta atrás, ele encontrou paz, ou pelo menos algo próximo a ele. Graham seguiu sua rotina diária, verificando o galinheiro, coletando ovos e depois indo para o celeiro para reparar uma prateleira quebrada. O trabalho físico manteve sua mente ocupada, manteve as memórias afastadas. Ao meio-dia, nuvens escuras perseguiram a névoa da manhã, ameaçando chuva. Foi quando ele ouviu o som de pneus em cascalho. Os visitantes eram raros no Briargate. Graham se certificou disso, comprando a propriedade na beira de Pine Creek, uma pequena cidade onde as pessoas respeitavam a privacidade. O caminhão de entrega ocasional ou o faz, tudo local, foi tudo o que viu. Mas isso não era um caminhão. Era um carro preto, elegante, caro e deslocado contra o cenário rústico de sua fazenda. Graham abaixou o martelo e saiu do celeiro, suspeito. O carro parou em seu portão e por um momento nada aconteceu. Então a porta do motorista se abriu. Uma mulher saiu, parecendo ter saído de uma página de revista de moda e, de alguma forma, acabou em sua garagem de terra. Ela usava um casaco de seda de cor creme que provavelmente custa mais do que suas despesas mensais, saltos que afundavam um pouco no chão macio e óculos escuros, apesar do dia nublado. Seus cabelos escuros foram puxados para trás em um pão arrumado, não um fio fora do lugar. Graham franziu a testa. Ela estava claramente perdida. Provavelmente, algum executivo da cidade seguindo uma rota cênica para uma conferência e agora precisa de instruções de volta à estrada. Você deu uma guinada errada. Ele gritou, sem se preocupar em se aproximar. A rodovia está de volta do jeito que você veio, cerca de 5 quilômetros. Vire à esquerda na antiga fazenda Miller. A mulher removeu os óculos de sol, revelando olhos grandes e escuros que seguravam algo que Graham não esperava. O gosto. Não estou perdida, disse ela, sua voz estável, mas com uma corrente de algo desesperado. Eu simplesmente não sei para onde mais ir. Graham ficou parado, confuso. Lightning piscou à distância, seguido por um barulho baixo de trovão. A mulher olhou nervosamente para o céu. Olha, senhorita. Helena, ela disse rapidamente. Helena Voss. Senhorita Voss, eu não sei o que você está fazendo aqui, mas... Por favor, ela interrompeu, a compostura rachando um pouco. Eu só preciso de um lugar para ficar, apenas para esta noite. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, pesadas e frias. Helena Voss olhou para o céu, e depois de volta a Graham com aqueles olhos mal assombrados, algo nela, o pânico cuidadosamente controlado, a maneira como ela continuava olhando por cima do ombro para a estrada atrás dela, estiveu algo em Graham, um instinto que ele pensou que havia enterrado anos atrás, junto com seu irmão. A necessidade de ajudar. Tudo bem, ele disse risque. Você pode esperar a tempestade, mas só até passar. Alívio caiu sobre o rosto. Obrigado. Graham abriu o portão, observando enquanto dirigia o carro caro para o quintal dele. Quando ela estacionou e saiu novamente, a chuva estava chegando em lençóis.
Eles correram para a varanda, Helena tropeçando, uma vez em seus sapatos impraticáveis. Dentro da fazenda, Graham estava subitamente ciente do piso empoeirado, dos móveis simples e desgastados, a total falta de decoração. Ele estava vivendo como um eremita há tanto tempo que esqueceu como seria seu lugar para um estranho. Helena estava em sua sala pingando água no chão de madeira, parecendo completamente fora do lugar, mas de alguma forma determinada. "O banheiro está no corredor se você quiser secar", disse Graham, gesticulando vagamente. "Vou fazer um café." Quando ela voltou, ela removeu o casaco para revelar uma blusa e uma saia elegantes. Traje de negócios, roupas da cidade. Ela tentou consertar o cabelo, mas a chuva venceu a batalha. "Obrigado por isso", disse ela, aceitando a caneca de café que ele ofereceu. "Eu sei que é estranho, aparecendo assim." "Por que você está aqui?" Graham perguntou sem rodeios. "E não me diga que você estava apenas passando. Ninguém passa por para chegar a Briargate." As mãos de Helena se apertaram ao redor da caneca. "Eu precisava de um lugar que ninguém pensaria em me procurar." Graham levantou uma sobrancelha. "Você está com algum tipo de problema?" "Sim", ela respondeu simplesmente. "Mas não do tipo que você está pensando. Eu não fiz nada de errado, apenas o contrário, na verdade." A chuva bateu contra as janelas e Graham se viu preso entre curiosidade e cautela. Essa mulher estava trazendo complicações para sua vida simples, cuidadosamente construída. "Só para esta noite", ele repetiu. "O quarto de hóspedes não é usado há anos, mas os lençóis estão limpos." Helena assentiu. "Obrigado. Eu não tenho muito comigo", ela admitiu. "Eu saí com pressa." Graham notou pela primeira vez que realmente não tinha bagagem, apenas uma bolsa grande. "Fugindo de alguma coisa, então. Ou alguém." "Não estou administrando um hotel aqui", disse ele mais severamente do que pretendia. "E não estou querendo me envolver no que você está confuso." "Eu entendo", Helena disse calmamente. "Eu vou embora amanhã." Naquela noite, Graham não conseguiu dormir. Ele estava acordado ouvindo a tempestade e se perguntando sobre o estranho em seu quarto de hóspedes. Em que tipo de problema ela estava? E por que ele a deixou ficar? Ele disse a si mesmo que era apenas uma decência humana básica. Nada mais. A manhã veio com céu claro e uma surpresa. Quando Graham entrou em sua cozinha, ele já encontrou Helena tentando preparar o café da manhã. "Espero que você não se importe", disse ela, gesticulando para os ovos chiando na panela. "Encontrei alguns ovos na geladeira." "Esses são frescos", disse Graham. "Coletou-os ontem." Helena sorriu. O primeiro sorriso real que ele viu dela. "Eu nunca tive ovos frescos da fazenda antes." Eles comeram em silêncio constrangedor até que Graham finalmente falou. "Você disse que estaria saindo hoje." O sorriso desapareceu do rosto de Helena. "Sim, eu disse isso." "Mas..." Ela colocou o garfo. "Mas eu ainda não tenho para onde ir. Preciso de alguns dias para descobrir as coisas. Para fazer algumas ligações." Graham franziu a testa. "Isso não é um... Eu posso trabalhar." Ela interrompeu. "Para ganhar a minha manutenção. Notei que sua cerca precisa ser consertada e o jardim poderia usar alguma atenção." Graham quase riu. "Sem ofensa, mas você não se parece com o tipo de fixação da cerca." "Eu sou um aprendiz rápido", Helena respondeu. "E eu sou mais forte do que olho. A jogada inteligente seria dizer não, para enviá-la a caminho." Mas algo fez Graham hesitar. 3 dias, disse ele finalmente. "Isso é tudo." 3 dias se transformaram em uma semana. Apesar de suas dúvidas, Helena se mostrou útil em torno da fazenda. Ela não reclamou do trabalho, embora suas mãos rapidamente tenham desenvolvido bolhas de tarefas com as quais não estavam acostumadas. Ela alimentou as galinhas, ajudou no jardim e até ajudou Graham com pequenos reparos. Mas ela nunca falou de si mesma. Sempre que Graham perguntava sobre sua vida ou do que ela estava fugindo, ela mudou de assunto. "Eu trabalhei em finanças." Foi tudo o que ela ofereceu uma noite, enquanto eles se sentavam na varanda assistindo o pôr do sol. Na cidade, torres de vidro, apostas altas, longas horas. "E agora você está se escondendo em uma fazenda no middle do nada", observou Graham. Olhos de Helena nublados. "Algo quebrou na minha vida.
Em mim, talvez. Ela olhou para ele. E você? Você também não parece do tipo agricultor. Graham endureceu. Ele não estava acostumado a falar sobre seu passado. Eu tive uma vida diferente antes disso. O que aconteceu? A pergunta direta o pegou de surpresa. Perda, ele disse simplesmente. Helena assentiu, parecendo entender sua relutância em elaborar. Eles se sentaram em silêncio companheirista quando o céu se transformou de laranja para roxo profundo. Todos os dias, Graham se viu assistindo Helena, a maneira como ela fechou os olhos quando o vento trouxe através das árvores, como ela cantarolou para si mesma enquanto trabalhava no jardim. A graça tranquila com a qual ela se moveu por sua casa, como se estivesse tentando perturbar o mínimo possível. E às vezes, tarde da noite, ele a ouviu chorando. Uma semana se estendeu em 2. Eles caíram em uma rotina. Manhãs passados trabalhando lado a lado. As tardes frequentemente se separam. Helena fazendo ligações telefônicas misteriosas, enquanto Graham tendia aos negócios de fazenda. Noites juntas na varanda ou na sala de estar, onde Helena descobriu seu antigo toca, discos e coleção de vinil. Você tem bom gosto, comentou ela passando por álbuns. Clássico, jazz, algum rock and roll antigo. A coleção do meu irmão, principalmente, admitiu Graham. Ele era o amante da música. Foi a primeira vez que ele mencionou Jason. E Helena parecia sentir o significado. Ela selecionou cuidadosamente um disco de jazz e o colocou. As notas suaves encheram a sala. Dance comigo, disse ela de repente, estendendo a mão. Graham balançou a cabeça. Eu não danço. Todo mundo dança, Helena insistiu. Até fazendeiros, mal-humorados. Antes que ele pudesse protestar mais, ela pegou a mão dele e o puxou de pé. Lá em sua sala de estar empoeirada, com os sons arranhados de um velho disco de jazz, Graham Wilder dançou pela primeira vez em 5 anos. Helena se moveu com graça natural, guiando-o quando ele tropeçou. E por um breve momento, enquanto a mão dela descansava levemente em seu ombro e seus olhos o encontraram, Graham sentiu algo que ele pensava que nunca mais se sentiria, um lampejo de alegria. O momento foi quebrado pelo som do telefone celular de Helena. Ela se afastou abruptamente, verificando a tela. O rosto dela empalideceu. Eu preciso aceitar isso, disse ela, correndo da sala. Quando ela voltou 20 minutos depois, a mulher despreocupada que estava dançando se foi. Em seu lugar, estava o tenso e temeroso Helena, que apareceu em seu portão, 2 semanas antes. O que está errado? Graham perguntou. Nada, ela disse muito rapidamente, apenas negócios. Mas naquela noite, Graham acordou com o som do movimento. Ele encontrou Helena na cozinha, olhando pela janela para a escuridão. Você deveria estar dormindo, disse ele. Ela pulou um pouco. Eu não podia. Graham se inclinou contra o quadro da porta. Talvez seja a hora de você me dizer o que realmente está fazendo aqui, Helena. Ela se virou para encará-lo, sua expressão rasgada. Se eu lhe disser, vou colocar você em risco também. Acho que já estou envolvido, apontou Graham. Helena suspirou, depois assentiu. Você está certo. Você merece saber. Ela gesticulou para a mesa. Você pode querer sentar. Eles se sentaram em frente um ao outro na luz da cozinha fraca, quando Helena finalmente contou sua história. Eu trabalhei para a Meridian Global, ela começou. Uma das maiores instituições financeiras do país. Eu era o diretor de avaliação de risco deles. Graham assentiu. Mesmo em seu isolamento, ele ouviu falar de Meridian. 6 meses atrás, descobri algo em nosso portfólio de investimentos. Atividades ilegais, lavagem de dinheiro, fraude e conexões com crime organizado. A voz de Helena era estável, mas silenciosa. Quando eu levei a atenção do CEO, ele me disse para enterrá-lo. Quando eu recusei, fiquei ameaçado. Por quem? Graham perguntou. Por todos, meu chefe, o conselho, até alguns funcionários do governo que estavam sendo pagos. As mãos de Helena estavam tremendo agora. Reuni evidências por meses. Há 2 semanas, entreguei tudo a promotores federais. Sou a testemunha deles em um caso que poderia derrubar algumas pessoas muito poderosas. Graham sentiu um frio. E essas pessoas sabem quem você é.
Helena assentiu. O FBI sugeriu proteção das testemunhas, mas houve um vazamento no escritório. Alguém derrubou a equipe de segurança do Meridian. Eles estavam vindo para mim. Eu tive que desaparecer mais rápido do que o programa de proteção poderia se mover. Então você correu. Eu precisava de um lugar fora da grade. Em algum lugar. Ninguém pensaria em olhar. Ela deu um sorriso triste. Um ex-colega mencionou uma vez essa cidade remota onde seu tio morava. Lembrei-me do nome, Pine Creek. Eu dirigi aqui sem nenhum plano real, apenas esperando encontrar um motel ou algo assim. E em vez disso, você encontrou minha fazenda. Graham terminou. Viu o portão, a propriedade isolada. Parecia perfeito. Helena olhou para ele diretamente. Eu deveria ter sido honesto desde o início. Sinto muito. Graham processou essas informações, o peso delas se estabelecendo sobre a cozinha. Quanto tempo até o julgamento? Pelo menos um mês, talvez mais. Os promotores estão construindo seu caso. E até então, Helena olhou para as mãos dela. Eu não sei. Não posso voltar. Não posso correr o risco de ser encontrado. Graham sabia que deveria estar com raiva. Essa mulher trouxe o perigo à sua porta, o envolveu em algo muito maior que ele. Ele deveria dizer a ela para sair. Em vez disso, ele se ouviu dizer, então você ficará aqui. Helena olhou para cima, surpresa. Graham, você não entende. Essas pessoas são perigosas. Ninguém vem ao Briargate, disse Graham com firmeza. Ninguém sabe que estou aqui. Este é o último lugar que alguém procuraria por você. Não posso pedir para você correr esse risco, protestou Helena. Você não perguntou, apontou Graham. Eu ofereci. Do lado de fora, a primeira luz do amanhecer estava quebrando o horizonte. Um novo dia. Uma nova realidade. Graham Wilder, que passou 5 anos se escondendo da vida, agora estava abrigando uma mulher em fuga. Uma mulher que estava rapidamente se tornando mais importante para ele do que ele queria admitir. Os dias da Briargate Farm se estabeleceram em um novo ritmo. Graham e Helena trabalharam lado a lado, seus movimentos se tornando mais sincronizados à medida que se ajustavam à presença um do outro. O jardim floresceu sob os cuidados de Helena, enquanto Graham se concentrou nos reparos que ele adiava há anos. Helena provou ser um aprendiz rápido. Suas mãos macias na cidade endureceram e ela trocou suas blusas de seda pelas antigas camisas, de flanela de Graham, rolou nas mangas. Seus cabelos escuros eram frequentemente puxados para trás em um simples rabo de cavalo agora, seu rosto livre de maquiagem. Nestes momentos tranquilos, Graham se viu observando. Percebendo como seus olhos enrugaram nos cantos quando sorriu. Você está olhando de novo, Helena disse uma manhã enquanto compartilhava café da manhã na varanda. Graham desviou o olhar rapidamente. Apenas me perguntando como um executivo financeiro sabe muito sobre jardinagem. Minha avó, explicou, Helena mexendo seu chá. Ela tinha um pequeno jardim atrás do prédio de apartamentos. Era o nosso lugar especial. Uma sombra cruzou seu rosto. Ela sempre dizia que o cultivo de coisas era bom para a alma. Mulher inteligente, comentou Graham. Ela estava. Helena concordou. Ela me criou depois que meus pais morreram, acidente de carro quando eu tinha 8 anos. Era a informação mais pessoal que ela compartilhou sobre si mesma, e Graham reconheceu a oferta pelo que era, uma pequena parte de confiança. Meu irmão e eu fomos criados pelo nosso pai, ele se viu dizendo. Mamãe saiu quando éramos crianças. Papai trabalhou 2 empregos para nos manter alimentados. Helena assentiu, não pressionando por mais. Eles se sentaram em silêncio confortável, observando a névoa da manhã levantar dos campos. Mais tarde naquela tarde, enquanto consertava um posto de cerca quebrado, Graham finalmente falou sobre Jason. Ele era 3 anos mais novo que eu, disse ele martelando um prego com mais força do que o necessário. Kid smart, criativo. Ele foi quem seguiu nosso pai no negócio. Eu deveria estar cuidando dele. Helena lhe entregou outro prego. O que aconteceu? Graham parou, o peso da memória pressionando nele. Festa da empresa, eu bebia demais. Jason se ofereceu para dirigir. Sua voz ficou vazia. Caminhão correu um Lagrat, nos bata no lado do passageiro. Oh, Graham, Helena disse suavemente.
Fui, embora com um braço quebrado e alguns cortes, continuou Graham olhando para a cerca. Jason nunca caminhou novamente, nunca abriu os olhos. Depois de 3 meses, papai concordou em desligar as máquinas. Helena colocou a mão no braço dele, um toque gentil que de alguma forma o firmou. Os negócios da família desmoronaram depois disso, terminou Graham. O coração do papai deu 6 meses depois. Vendi tudo, comprei este lugar. Estou escondido desde então. Você não estava se escondendo, disse Helena com firmeza. Você estava curando. Graham olhou para ela. Realmente olhou para ela. Naquele momento, com seus olhos compreensivos e bochecha sudada na sujeira, ela parecia a única pessoa no mundo que poderia entender. E você? Ele perguntou, mudando de assunto. Alguma família preocupada com você? Helena balançou a cabeça. Minha avó passou há 2 anos. Eu me joguei no trabalho depois disso. Sua expressão endureceu um pouco. Foi quando comecei a perceber as coisas no Meridian. Discrepâncias nos livros, as reuniões para as quais não foram convidadas. Você poderia ter olhado para o outro lado, apontou Graham. Você teria? Ela desafiou. Graham pensou sobre isso. Não, ele admitiu. Mas não tenho certeza se teria tido sua coragem também. Naquela noite, eles se sentaram juntos no velho balanço da varanda, uma garrafa de vinho entre eles. A noite estava legal, mas clara, estrelas espalhadas pelo céu como poeira de diamante. Sinto falta disso, disse Helena, gesticulando para cima. Na cidade você mal consegue ver as estrelas. É uma das razões pelas quais eu fico, respondeu Graham. Isso e o silêncio. Helena tomou um gole de vinho. Não fica sozinho? A pergunta chegou mais perto de casa do que Graham queria admitir. Antes da chegada de Helena, ele se convenceu de que a solidão fazia parte de sua penitência. Agora, com ela ao lado dele, o vazio de sua existência anterior estava dolorosamente claro. Às vezes, ele admitiu, mas é mais seguro assim. Mais seguro do que o quê? Do que se importar com as pessoas novamente, disse Graham honestamente. Do que ter algo a perder. Os olhos de Helena refletiram a luz das estrelas enquanto ela olhava para ele. Isso não é como viver, Graham, diz a mulher escondida de assassinos. Ele rebateu com um pequeno sorriso. Ela riu. Um som genuíno e gutural que fez algo quente se desenrolar no peito de Graham. Fair point, ela admitiu. Talvez ambos estejamos escondidos da vida. No dia seguinte, Graham dirigiu para a cidade para suprimentos, deixando Helena na fazenda. Ele não estava preocupado com a segurança dela. O portão, Briar, estava isolado, para que alguém tropeça acidentalmente. Ainda assim, ele correu por suas tarefas, desconfortável com a separação. Na loja geral, Mary Jenkins, a esposa do proprietário, conversou quando ela ligou para suas compras. Você está comprando mais mantimentos do que o normal, Graham, observou ela. Tem companhia? Graham tenso. Em uma pequena cidade como Pine Creek, as notícias viajaram rápido. Apenas estocando, ele respondeu evasiva. Mary assentiu, mas seus olhos seguravam um olhar conhecedor. Bem, é bom ver você saindo mais. Faz muito tempo desde que Jason passou. Graham se encolheu com o nome de seu irmão. 5 anos no próximo mês, disse ele em silêncio. Maria deu um tapinha na mão dele. A vida continua, querida. Jason, não gostaria que você se esconda para sempre. Foi a 2ª vez em 2 dias que alguém o acusou de se esconder. Graham deixou a loja perturbada pela observação. Quando ele voltou para a fazenda, ele encontrou Helena na cozinha, tentando assar pão. A farinha espanou as bochechas e os cabelos, e as bancadas estavam uma bagunça. Mas o sorriso dela, quando o viu, fez Graham esquecer seus pensamentos problemáticos. Não ria, ela avisou. A massa está vencendo esta batalha. Graham colocou suas compras e se moveu ao lado dela. Aqui, disse ele, colocando as mãos sobre as dela para demonstrar a técnica adequada de amassar. Assim, seus corpos estavam próximos, as costas contra o peito dele. Graham podia cheirar o perfume floral de seu shampoo misturado com o aroma do pão fermentado. Por um momento, nenhum deles se moveu. Graham, a voz de Helena mal era um sussurro. Ele recuou rapidamente, limpando a garganta.
Você tem farinha em todos os lugares, disse ele tentando parecer normal. Vou descarregar o caminhão. Do lado de fora, Graham se inclinou contra sua picape, respirando profundamente no ar frio. O que estava acontecendo com ele? Para eles, isso não fazia parte do plano quando ele concordou em deixá-la ficar. Mas os planos mudaram. Essa era a lição que a vida tentava ensinar. Desde a morte de Jason. Nada era permanente, nada era garantido, exceto esse sentimento estranho e inesperado, crescendo dentro dele sempre que Helena estava perto. Naquela noite, 3 semanas após a chegada de Helena a Briargate, uma tempestade rolou pela fazenda. O vento uivava através dos pinheiros e chuva atacou as janelas. Graham e Helena estavam sentados na sala de estar, um fogo estalando na antiga lareira de pedra. Eu deveria verificar o celeiro, disse Graham, levantando-se de sua cadeira como um estrondo particularmente alto de trovão balançou a casa. Neste clima, Helena parecia preocupada. Não posso esperar até amanhã? Graham balançou a cabeça. O telhado está vazando. Precisa garantir que o feno permaneça seco. Ele puxou a capa de chuva e as botas, pegando uma lanterna da gaveta. Eu serei rápido, ele prometeu. A fúria da tempestade atingiu a força total quando ele saiu. Graham dobrou a cabeça contra a chuva de condução e seguiu para o celeiro. No interior, ele verificou o telhado. A água estava pingando em um canto, mas nada catastrófico. Ele colocou um balde sob o vazamento e estava virando para sair quando ouviu um veículo se aproximando. Graham congelou. Ninguém veio para Briargate à noite. Ninguém veio durante uma tempestade como essa, a menos que eles tivessem um bom motivo. Olhando através de uma rachadura na porta do celeiro, Graham viu os faróis cortando a chuva, movendo-se lentamente até a garagem. Não são as luzes familiares do caminhão de um vizinho. Estes eram brilhantes, caros, como os do SUV preto agora puxando para sua casa. O coração de Graham bateu. O aviso de Helena ecoou em sua mente. Essas pessoas são perigosas. Ele viu um homem sair do SUV, alto e imponente, mesmo na chuva. O estranho caminhou com confiança até a porta da frente e bateu. O primeiro instinto de Graham foi correr para a casa, proteger Helena. Mas o cuidado o impediu. E se houvesse outros? E se o homem estivesse armado? Através da janela estriada de chuva, Graham podia ver Helena se aproximar da porta. Ela olhou através do versista, depois deu um passo para trás, como se tivesse sido queimado. Ela não abriu a porta. O homem bateu novamente, mais difícil desta vez. Quando não houve resposta, ele deu um passo atrás, examinando a casa. Então, para o horror de Graham, ele se mudou para a janela, segurando as mãos contra o copo para espiar por dentro. Graham já tinha visto o suficiente. Deslizando a parte de trás do celeiro, ele circulou ao redor do quintal, ficando nas sombras. A chuva forneceu uma boa cobertura, mascarando o som e a visibilidade. Ele alcançou a porta dos fundos da fazenda no momento em que ouviu a porta da frente se abrir. No interior, Graham se moveu silenciosamente pela cozinha, agarrando a espingarda que ele mantinha montado acima da porta. Não estava carregado, não há anos, mas o intruso não saberia disso. Ele ouviu vozes da sala de estar. Senhora Voss, uma voz profunda e suave estava dizendo: "Você realmente achou que poderia se esconder para sempre? Como você me encontrou?" A voz de Helena era estável, apesar do medo que Graham sabia que ela deveria estar sentindo. "Cidades. Pequenas falam", respondeu o homem. "Alguém relatou um carro estranho. Uma mulher que combina com sua descrição. Não foi difícil conectar os pontos." Graham entrou na porta. A espingarda levantou. "Saia da minha casa", disse ele friamente. Intruso virou lentamente. Ele estava bem vestido, apesar da chuva, com um casaco caro e luvas de couro. Seu rosto era bonito de uma maneira predatória. Maçãs do bochecha calculando os olhos. "Sr. Wilder, presumo", disse o homem, sem problemas com a espingarda. "Sou Carter Reynolds, chefe de segurança da Meridian Global." "Eu não me importo com quem você é", respondeu Graham. "Você está invadindo", Reynolds sorriu, a expressão nunca alcançando seus olhos. "Estou simplesmente recuperando a propriedade da empresa." Ele gesticulou para Helena.
Voss tem alguns arquivos que nos pertencem. Eu não tenho nada comigo, disse Helena. Tudo o que levei é com os promotores. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Reynolds rebateu suavemente. A unidade de backup, Helena. É isso que queremos. Graham manteve a espingarda firme. Ela disse que não tem. Agora sai. Reynolds o estudou por um momento. Depois riu. Suavemente. Você não tem ideia do que se envolveu, não é? Ele voltou para Helena. Ele sabe o preço em sua cabeça? Ele sabe o que acontece com as pessoas que ajudam os denunciantes como você? Isso suficiente. Graham deu um passo à frente. Da próxima vez não vou perguntar bem. Reynolds levantou as mãos em uma rendição simulada. Não há necessidade de violência. Estou saindo. Ele se moveu em direção à porta e depois parou. Mas eu voltarei, Sra. Voss, com mais homens. E da próxima vez, seu amigo agricultor não poderá protegê-lo. Depois que Reynolds saiu, Graham trancou a porta quebrada da melhor maneira possível, sustentando uma cadeira contra ela. Helena estava no meio da sala de estar, pálida e tremendo. Você está ferido? Graham perguntou, colocando a espingarda. Ela balançou a cabeça. Não, mas Graham, ele me encontrou. Todos eles estarão chegando agora. Ele estava blefando, disse Graham, tentando parecer confiante. Ele é apenas um homem. Você não entende. A voz de Helena se levantou de pânico. Carter Reynolds. Não blefe. Se ele disser que voltará com mais homens, ele estará. Temos horas no máximo. Graham passou a mão pelos cabelos molhados, pensando rapidamente. Então teremos sido embora antes que eles voltem. Nós? Helena olhou para ele surpresa. Não estou deixando você enfrentar isso sozinho, disse Graham com firmeza. Pacote, o que você tem? Conheço um lugar que eles não nos encontrarão. Enquanto Helena correu para reunir seus poucos pertences, Graham foi para o quarto e puxou uma velha bolsa de mochila debaixo da cama. No interior havia um pacote de dinheiro, o último do que ele havia economizado ao vender o negócio da família. Ele estava salvando para uma emergência, isso qualificado. Dentro de 20 minutos, eles estavam no caminhão de Graham, afastando-se da Briargate Farm. A tempestade estava começando a facilitar. A chuva reduziu a uma garoa constante. Para onde estamos indo? Helena perguntou olhando para a fazenda enquanto desapareceu na escuridão. Meu pai tinha uma cabine de caça, explicou Graham, olhos na estrada sinuosa. Cerca de 3 horas ao norte daqui, sem eletricidade, sem telefone, completamente fora da grade. Helena se inclinou para trás em seu assento, exaustão evidente em sua voz. Sinto muito por ter trazido esse problema à sua porta, Graham. Graham estendeu a mão e pegou a mão, surpreendendo os dois com o gesto. Você não tem nada pelo que se arrepender. Você fez a coisa certa expondo o Meridian. Mas agora você está envolvido. Sua vida está em perigo por minha causa. Graham apertou a mão gentilmente. Talvez minha vida precisasse de algum perigo, disse ele com um pequeno sorriso. Eu estava me sentindo confortável demais me escondendo naquela fazenda. Helena se virou para olhar para ele, sua expressão amolecendo. Obrigado, ela sussurrou. Para tudo. Eles dirigiram a noite toda, a tempestade gradualmente limpando para revelar um céu cheio de estrelas. Graham sentiu uma estranha mistura de medo e alegria. Pela primeira vez em 5 anos, ele estava totalmente acordado, totalmente presente. E foi tudo por causa da mulher sentada ao lado dele. Uma mulher que apareceu em seu portão há menos de um mês, virando sua solidão cuidadosamente construída de cabeça para baixo. Quando o amanhecer quebrou o horizonte, pintando o céu em tons de rosa e ouro, Graham fez de Helena uma promessa silenciosa. Ele a protegeria, o que quer que fosse necessário, mesmo que isso significasse finalmente enfrentar o mundo de onde ele estava fugindo há tanto tempo. A cabine de caça estava sozinha em uma clareira cercada por pinheiros altos. Era pequeno, apenas uma sala com lareira de pedra e móveis básicos, mas sólidos. O pai de Graham construiu com suas próprias mãos décadas atrás um retiro das pressões dos negócios e da família. Como Graham estacionou o caminhão atrás da cabine, onde não podia ser visto da narrativa ou Dirty Road, Helena estudou seu novo esconderijo. É perfeito,
disse ela saindo do caminhão. Ninguém pensaria em olhar aqui. Graham assentiu agarrando suas malas. Papai costumava dizer: se você realmente quer desaparecer, vá onde não há serviço de celular e muitos mosquitos. No interior, uma camada de poeira cobria tudo, mas caso contrário, a cabine estava em boas condições. Graham começou a trabalhar iluminando a lareira enquanto Helena limpava a mesa e as cadeiras. Quanto tempo você acha que podemos ficar aqui? Ela perguntou, limpando a poeira da pequena janela. Enquanto necessário, respondeu Graham, adicionando: outro tronco ao fogo em crescimento. Tenho dinheiro suficiente para durar um pouco. Há uma pequena cidade a cerca de 30 milhas atrás, onde podemos obter suprimentos. Helena sentou na beira da cama simples, de repente parecendo muito cansada. A adrenalina que a levou através de sua fuga da meia-noite estava desaparecendo. Eu deveria ligar para o meu contato no FBI, disse ela. Deixe-os saber que Reynolds me encontrou. Graham balançou a cabeça. Sem telefones, ainda não. Reynolds disse que alguém na cidade relatou vê-lo. Isso significa que está assistindo. Qualquer chamada pode levá-los direto para nós. Então, como faço para testemunhar? O julgamento é em 3 semanas. Graham sentou-se ao lado dela. Vamos descobrir. Por enquanto precisamos descansar. Mais tarde naquela noite, depois de uma refeição simples cozida sobre o fogo, eles se sentaram juntos na pequena varanda da cabine. A noite estava clara, o ar nítido com o perfume de pinheiro. Isso me lembra acampar com minha avó, disse Helena, envolvendo um cobertor em volta dos ombros. Ela acreditava que as pessoas da cidade precisavam de doses regulares de deserto para permanecer sãos. Graham sorriu. Mulher inteligente. Ela teria gostado de você, Helena disse suavemente. Ela se virou para olhar para ele. Graham, eu preciso te dizer uma coisa. O que é? Reynolds não estava completamente mentindo. Helena mordeu o lábio. Eu tenho uma unidade de backup, não comigo. Está escondido no Briargate. Graham olhou para ela. Por que você não me disse? Eu estava tentando protegê-lo, explicou. Helena, quanto menos você sabia, mais seguro você era, mas agora... Ela respirou fundo. Essa unidade tem tudo. Registros bancários, fotos de reuniões com criminosos conhecidos, conversas registradas. Sem ele, o caso contra o Meridian é muito mais fraco. Onde exatamente você escondeu? No celeiro. Há uma tábua solta no hayloft. Coloquei lá no meu 2º dia na fazenda. Graham passou a mão pelos cabelos pensando. Reynolds vai destruir o lugar à procura. Eu sei. É por isso que precisamos voltar e obter-lo antes que ele o faça. É exatamente isso que eles esperam que fizéssemos, apontou Graham. Eles provavelmente estão assistindo à fazenda agora. Helena assentiu. Provavelmente, mas temos que tentar. Ela pegou a mão dele. Não estou pedindo para você voltar. Esta é a minha luta. Vou encontrar uma maneira de chegar lá sozinho. Os dedos de Graham apertaram o dela. Estamos nisso juntos agora, disse ele com firmeza. Mas precisamos de um plano. Não podemos simplesmente dirigir até a fazenda e esperar o melhor. Eles passaram no dia seguinte estratégias. Graham desenhou um mapa aproximado de Briargate e a área circundante, marcando possíveis rotas de aproximação e caminhos de escapar. Há uma antiga trilha de madeira que corre atrás da propriedade, explicou apontando para o desenho. Está coberto de vegetação, mas poderíamos passar a pé. Entre depois do anoitecer, pegue a viagem e desaparecer antes que eles saibam que estávamos lá. Helena estudou o mapa. E se eles tiverem o lugar cercado? Então nos adaptamos, disse Graham simplesmente. Mas não saberemos até tentarmos. Naquela noite, Graham se viu incapaz de dormir. Ele ficou na janela observando o luar filtrar através das árvores. Atrás dele, Helena dormiu adequadamente na cama, enquanto ele havia levado o sofá velho. Quando sua vida mudou tão completamente. Um momento ele estava recluso, escondido do mundo e de seu passado. No próximo ele estava planejando o que equivalia a uma operação secreta para ajudar uma mulher que ele mal conhecia. Exceto que isso não era mais verdadeiro. Nas semanas desde que Helena chegou a Briargate, ele conheceu a Beth Della R. do que ele se permitiu conhecer alguém desde a morte de Jason. Sua determinação, sua força silenciosa.
a maneira como ela enfrentou o medo de frente, em vez de fugir dele. Ao luar, Graham tomou sua decisão. O que quer que acontecesse a seguir, ele não voltaria à sua vida de isolamento. Helena havia acordado algo nele, um desejo de viver novamente, não apenas existir. 2 dias depois, eles fizeram a sua jogada. Eles deixaram a cabine ao anoitecer, dirigindo o caminhão de Graham até onde se atreveu antes de continuar a pé pela densa floresta que fazia fronteira com a Briargate Farm. A noite havia caído totalmente quando chegaram à beira da propriedade. Graham sinalizou para Helena ficar baixo, enquanto se agachavam atrás de uma árvore caída, estudando a fazenda. Há um carro estacionado na frente, ele sussurrou. Sedã preto e as luzes da casa. Helena assentiu sombriamente. Reynolds. Provavelmente também não está sozinho, acrescentou Graham examinando o quintal. Veja como a porta do celeiro está parcialmente aberta. Eles estão pesquisando. O rosto de Helena estava determinado à luz da lua. Precisamos chegar a esse hayloft. Eles esperaram, observando a casa por qualquer movimento. Depois de 20 minutos, 2 homens emergiram, iluminou cigarros brilhando na escuridão. Estivemos a cada centímetro deste lugar, reclamou sua voz carregando no ar de Still Night. Se houvesse um passeio, nós já o encontraríamos. Boss diz continuar olhando, o outro respondeu. Ela escondeu em algum lugar. Os homens se moveram, em direção ao celeiro, e Graham puxou Helena profundamente para as sombras. Mudança de plano, ele sussurrou. Não podemos chegar ao celeiro com eles pesquisando. Então o que fazemos? A voz de Helena estava tensa. Graham pensou por um momento. Crie uma diversão. Ele apontou para o galinheiro do outro lado da propriedade. Se pudermos afastar-os do celeiro, um de nós pode entrar e pegar a unidade. Vou criar o desvio, ofereceu Helena. Eu sei exatamente onde está a unidade. Diga-me o que fazer. Graham balançou a cabeça. Muito arriscado. Conheço esta terra melhor do que você. Vou tirá-los, você consegue a viagem. Antes que Helena pudesse argumentar, Graham pegou uma pedra e a entregou. Quando você ouve a comoção, conte até 30 e depois faz o celeiro. A tábua solta está no canto de trás do hayloft? Helena assentiu. Atrás do velho rack de sela. Pegue a viagem e volte direto para a floresta. Não espere por mim. Eu o encontro no carvalho caído. Passamos cerca de 800 metros de volta. Helena agarrou seu braço quando ele começou a se afastar. Graham, tenha cuidado. Na escuridão, seus olhos refletiam a luz das estrelas, cheia de preocupação e algo mais. Algo que fez o coração de Graham bater mais rápido. Você também, ele disse suavemente. Graham circulou para o outro lado da propriedade, movendo-se silenciosamente através da vedação. Quando chegou ao galinheiro, respirou fundo e depois chutou uma pilha de baldes de alimentação, criando um barulho alto. As galinhas explodiram em um coro de gritos e protestos. Graham derrubou mais equipamentos, fazendo o máximo de barulho possível antes de disparar nas sombras. Como esperado, os homens pelo celeiro reagiram imediatamente. O que é que foi isso? Um chamado, já se movendo em direção ao galinheiro. Provavelmente apenas um guaxinim, o outro respondeu, mas seguiu seu companheiro. Graham os levou em perseguição, fazendo barulho em locais diferentes, ficando logo à frente de suas vigas de lanterna. Do canto do olho, ele viu a figura esbelta de Helena entrar no celeiro. Um dos homens estava chegando muito perto. Graham pegou um galho caído e o jogou profundamente na floresta, longe do celeiro. O acidente distraiu os guardas por tempo suficiente para ele mudar de posição. Alguém está lá fora, um dos homens gritou. Ligue para o chefe. O coração de Graham afundou quando um terceiro homem emergiu da casa. Carter Reynolds, reconhecível, mesmo na escuridão. O chefe de segurança latiu ordens, enviando seus homens para pesquisar no perímetro. Dentro do celeiro, Helena ficaria presa se eles voltassem antes de encontrar a viagem. Graham precisava mantê-los afastados por mais tempo. Tomando um calculado risco, ele disparou em um espaço aberto, certificando-se de que eles o vislumbram. Lá! Um gritou. No campo sul! Todos os 3 homens perseguiram exatamente como Graham esperava.
Ele os levou para longe do celeiro, em direção à densa floresta. Reynolds foi surpreendentemente rápido para um homem de segurança corporativo, quase fechando a lacuna antes de Graham desaparecer na linha das árvores. Por 20 minutos, Graham os levou em uma perseguição selvagem pela floresta, usando todos os truques que aprendeu a caçar essas florestas com seu pai. Finalmente, quando ele tinha certeza de que Helena teve tempo suficiente, ele voltou para o ponto de encontro deles. O carvalho caído foi exatamente onde eles o deixaram, mas Helena não estava lá. Graham agachou-se nas sombras, esperando, assistindo. Ela foi pega ou ela estava simplesmente atrasada? Os minutos pareciam horas enquanto ele examinava a escuridão, esforçando-se para ouvir qualquer som acima dos ruídos normais da floresta. Finalmente, ele ouviu passos suaves se aproximando. Graham? O sussurro de Helena era quase audível. Aqui, ele respondeu, alívio inundando por ele. Ela correu para o lado dele, seu rosto corado de sucesso. Eu entendi, disse ela, tapando o bolso. Vamos. Eles se moveram rapidamente pela floresta, colocando distância entre si e a fazenda. Atrás deles, eles podiam ouvir gritos enquanto Reynolds e seus homens perceberam que haviam sido dominados. Dawn estava quebrando quando chegaram ao caminhão de Graham. Eles dirigiram em silêncio tenso, constantemente verificando o espelho, retrovisor quanto a sinais de perseguição. Somente quando estavam de volta à cabine, portas trancadas e janelas cobertas, elas finalmente relaxaram. Helena puxou um pequeno acionamento flash do bolso, segurando-o como um troféu. Tudo o que precisamos para derrubar o Meridian Global, disse ela. Nomes, datas, números de conta. Graham afundou em uma cadeira, de repente exausta. Agora o quê? Agora entro em contato com o FBI, disse Helena com firmeza. É hora de terminar isso. Usando um telefone queimador que Graham comprou na pequena cidade, Helena fez sua ligação. Depois de uma conversa tensa com seu contato, ela desligou, parecendo aliviada e nervosa. Eles estão enviando agentes para me buscar amanhã, disse. Relá, Graham. Eu serei colocado sob custódia protetora até o julgamento. Graham assentiu, tentando ignorar o sentimento oco no peito. Isso é bom, você estará seguro. Venha comigo, Helena disse de repente. Graham olhou de surpresa. O quê? Venha comigo, ela repetiu, movendo-se para se ajoelhar na frente da cadeira dele. Reynolds conhece seu rosto agora. Você não está seguro aqui. Eu posso cuidar de mim mesma, disse Graham automaticamente. Helena pegou suas mãos nas dela. Eu sei que você pode, mas não quero que você precise. Seus olhos eram sinceros, vulneráveis. Nas últimas semanas com você, eles me mudaram, Graham. Você me mostrou o que significa ter alguém em que confiar, para confiar completamente. O coração de Graham martelou em seu peito. Helena, não estou pedindo promessas, continuou ela rapidamente. Apenas, não desapareça em mim. Ainda, não. Graham olhou para essa mulher que colidiu com sua vida cuidadosamente isolada e virou-a de cabeça para baixo, que o forçaram a se sentir novamente, a se importar novamente, que lhe deram um propósito além da mera existência. Ok, ele disse simplesmente. Eu vou com você. O sorriso de Helena era como o nascer do sol quebrando o horizonte, aquecido e cheio de promessas. Sem pensar, Graham se inclinou para a frente e a beijou. Foi gentil a princípio, tentativo, mas quando Helena respondeu, envolvendo os braços em volta do pescoço dele, o beijo se aprofundou. Quando eles finalmente se separaram, Graham descansou a testa contra a dela. Eu pensei que tinha terminado. O mundo, disse ele suavemente. Eu pensei que merecia ficar sozinho depois do que aconteceu com Jason. Ninguém merece ficar sozinho, Helena sussurrou, passando os dedos pelos cabelos dele. Especialmente não você. Naquela noite eles dormiram nos braços um do outro, encontrando conforto na proximidade simples. Amanhã traria seus próprios desafios, agentes federais, custódia protetora, o julgamento iminente. Mas por enquanto, nesta pequena cabine, na floresta, eles encontraram algo não esperado. Uma segunda chance. Morning veio muito rapidamente. Grant e Helena embalaram seus poucos pertences, preparando.
se para a chegada do FBI. De acordo com o contato de Helena, os agentes os encontrariam em um local designado a cerca de 1 hora de carro da cabine. Você está nervoso? Graham perguntou. Enquanto carregavam o caminhão, Helena assentiu. Um pouco, tudo está prestes a mudar novamente. Ela olhou para ele. E você? Tendo dúvidas sobre vir comigo? Graham balançou a cabeça. Não. Pela primeira vez em anos tenho certeza de alguma coisa. Eles estavam prestes a sair, quando o som de um veículo se aproximando os fez congelar. Graham mudou, se para a janela, olhando cuidadosamente através da cortina. SUV preto, disse ele sombriamente, semelhante ao veículo de Reynolds. Helena se juntou a ele na janela. Não pode ser o FBI. Eles não deveriam nos encontrar aqui. Precisamos ir. Agora. Graham pegou suas malas, nas costas. Eles escorregaram pela porta traseira da cabine, quando o SUV puxou na frente. Movendo-se rapidamente, mas silenciosamente, eles fizeram as árvores densas atrás da cabine. Graham quase chegou à linha das árvores quando ouviu Helena suspirar. Virando, ele a viu tropeçar, o tornozelo preso em uma raiz escondida. Ela caiu desajeitadamente, incapaz de sufocar um grito de dor. O som transportado na floresta tranquila. Da frente da cabine, eles ouviram a voz de um homem. Verifique as costas. Graham correu para o lado de Helena, ajudando. Você pode andar? Ela tentou colocar peso no tornozelo ferido e estremeceu. Não é rápido o suficiente. Graham tomou uma decisão em fração de segundo. Eu os afastarei. Você se esconde na floresta. Não. Helena apertou seu braço. Ficamos juntos. Se ambos corrermos, eles nos pegarão, disse Graham com urgência. Esta é a única maneira. Antes que Helena pudesse protestar ainda mais, Graham a ajudou a entrar em um denso matagal, onde ficaria escondido de vista. Quando eles me seguirem, vá para o caminhão. As chaves estão nele. Dirija até o ponto de encontro e aguarde o FBI. Graham, por favor. Ele a cortou com um beijo rápido e feroz. Confie em mim, ele sussurrou. Eu vou te encontrar. Então ele se foi, batendo deliberadamente, através da vedação, fazendo o máximo de barulho possível. Atrás dele, ele ouviu homens gritando, seguindo sua trilha exatamente como ele pretendia. Graham correu mais fundo na floresta, usando todos os truques que sabia ficar à frente de seus perseguidores. Eles não eram os bandidos corporativos de Reynolds. Esses homens se mudaram com precisão militar. Quem havia chamado Reynolds para ajudá-lo? Por quase 20 minutos, Graham os levou em uma perseguição pela floresta. Finalmente, certo de que ele deu a Helena tempo suficiente para chegar ao caminhão, ele dobrou de volta, com o objetivo de circular até o ponto de encontro. O som de um veículo que começa à distância deu-lhe esperança. Helena chegou ao caminhão. Ela estaria segura. Graham mudou de direção, indo para a pequena cidade onde eles poderiam se encontrar. Mas enquanto ele atravessava uma pequena clareira, uma figura pisou por trás de uma árvore, bloqueando seu caminho. Carter Reynolds estava lá, uma arma apontada casualmente no peito de Graham. Senhor Wilder, ele disse sem problemas. Você nos levou bastante. Graham parou, calculando suas opções. Reynolds parecia relaxado, confiante. Onde está a senhora Voss? Reynolds perguntou. Quando Graham permaneceu em silêncio, o chefe de segurança suspirou. Eu respeito sua lealdade. Realmente eu tenho. Mas você precisa entender as apostas aqui. Eu entendo perfeitamente, respondeu Graham. Você está tentando silenciar uma testemunha que pode expor os crimes da sua empresa. Reynolds riu. Foi isso que ela te disse? Que ela é um denunciante nobre. Ele balançou a cabeça. Helena Voss não está tentando derrubar Meridian de um senso de justiça, Sr. Wilder. Ela quer vingança. O que você está falando? Ela falou sobre o relacionamento dela com nosso CEO? Reynolds perguntou. Sobre como ele terminou as coisas quando se tornou inconveniente? Graham sentiu uma sensação de frio no estômago. Você está mentindo? Eu sou? Reynolds se aproximou. Pergunte a si mesmo, por que uma mulher como Helena Voss, educada, sofisticada, ambiciosa, apareceu em sua fazenda isolada?
De todo o telelugar que ela poderia ter escondido, por que aí? Antes que Graham pudesse responder, o som de veículos se aproximando quebrou a tensão. Reynolds sorriu. Esse seria o FBI, disse ele. Bem na hora. A confusão de Graham deve ter mostrado em seu rosto, porque Reynolds riu novamente. Você realmente não achava que Helena chamou o FBI, não é? Ele perguntou. Ela me ligou, Sr. Wilder. Estamos rastreando seu telefone desde que ela deixou a cidade. 2 SUVs pretos pararam na beira da clareira. Os homens de terno surgiram, mas Graham imediatamente sentiu que algo estava errado. Esses não eram agentes federais. Onde está Helena? Ele exigiu. Reynolds gesticulou para um dos SUVs. Até agora, ela deveria estar tendo uma conversa muito interessante com meus colegas. Medo agarrou o coração de Graham. Helena havia sido capturada? Tudo estava dizendo Reynolds. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Reynolds acrescentou. Ela não é o que você acha que é, Sr. Wilder. E nem eu sou eu. Ele estendeu a mão em sua jaqueta e puxou o que parecia um distintivo. Carter Reynolds, FBI. O FBI real. Graham. Olhou para o crachá, depois para Reynolds. Eu não entendo. Helena Voss não é uma denunciante, explicou Reynolds. Ela é uma hacker habilidosa que roubou milhões das contas da Meridian Global antes de desaparecer. As evidências nessa unidade, fabricadas para cobrir seus trilhos. Graham balançou a cabeça. Não, eu não acredito em você. Você não precisa aceitar minha palavra, disse Reynolds, gesticulando para os SUVs. Venha conosco, veja por si, mesmo. Quando Graham foi escoltado para o veículo, a dúvida surgiu em sua mente. Ele havia sido jogado para um tolo. A mulher que ele começou a cuidar, talvez até amor, nada mais um criminoso usando-o para proteção? Ele pensou na fuga da meia-noite da fazenda, das lágrimas de Helena quando ela falou em expor a corrupção do Meridian, da maneira que ela olhou para ele quando eles se beijaram. Não, seja qual for a verdade, não poderia ser tão simples quanto Reynolds reivindicou. Helena não era santo, ela tinha seus segredos, suas bordas mais escuras, mas Graham vira sua alma naqueles momentos tranquilos no Briargate. Havia mais nessa história. Quando o SUV se afastou, Graham olhou pela janela para a floresta passando. Em algum lugar lá fora, Helena estava concorrendo por sua vida ou sendo mantida contra sua vontade. De qualquer maneira, ele teve que encontrar lá e descubra a verdade. O escritório de campo do FBI em Portland era um edifício gritante de vidro e aço. Graham sentou-se em uma sala de interrogatório sem janelas, uma xícara de café intocado na frente dele. Ele esteve lá por horas, respondendo as mesmas perguntas repetidamente. Deixe-me passar por isso mais uma vez, disse o agente Larson, uma mulher severa com olhos cansados. Quando você conheceu Helena Voss? Graham suspirou. Como eu disse a você e a agente Reynolds 5 vezes, ela apareceu na minha fazenda há cerca de um mês. Disse que precisava de um lugar para ficar. E você apenas deixou um estranho em sua casa? O tom de Larson era cético. Ela parecia assustada, respondeu Graham simplesmente. Larson deslizou uma pasta na mesa. No interior, havia fotos de Helena, elegantes em trajes de negócios, parados ao lado de um homem mais velho, no que parecia ser um evento de caridade. Este é Robert Kincaid, CEO da Meridian Global, explicou Larson. Helena Voss foi sua assistente executiva por 3 anos. Segundo nossa investigação, eles também estavam romanticamente envolvidos. Graham olhou para a foto, tentando reconciliar essa mulher polida e sorridente com a Helena que ele conhecia, a mulher que chorou silenciosamente à noite, que o ajudou a consertar cercas e alimentar galinhas. 2 meses atrás, Larson continuou, uma série de transferências não autorizadas esvaziou várias das contas offshore do Meridian. Quase 50 milhões de dólares desapareceram. No mesmo dia, Helena Voss desapareceu. Isso não a faz culpada, argumentou Graham. Não, concordou Larson, mas isso faz. Ela mostrou a ele outro documento, um extrato bancário para uma conta nas Ilhas Cayman. Esta conta foi aberta em nome de Helena 3 dias antes do roubo. O dinheiro foi para lá, depois foi movido novamente. Graham balançou a cabeça.
Se Sally roubou 50 milhões de dólares, por que ela estava se escondendo em uma fazenda degradada? Por que não voar? Para algum país sem extradição? A porta se abriu e Carter Reynolds entrou. Ele parecia diferente em sua jaqueta oficial do FBI, mais autoritária, menos o elegante homem de segurança corporativa. Porque ela precisava do caminho, disse Reynolds, sentado em frente a Graham. A evidência que ela afirma ter contra o Meridian? Na verdade, é a chave de criptografia a acessar os fundos roubados. Graham olhou entre os dois agentes. Você está dizendo que eu tenho abrigado um ladrão. Estou dizendo que você foi manipulado por uma mulher muito inteligente e muito desesperada, corrigiu Reynolds. Onde ela está agora, Graham? Onde você deveria conhecê-la? Antes de Graham responder, outro agente entrou na sala. Senhor, temos um sucesso no caminhão. A polícia estadual o encontrou abandonado em uma parada de descanso na estrada 26, Reynolds. Ficou imediatamente. Ela está correndo, coloque uma equipe lá fora agora. Enquanto os agentes se apressavam da sala, Graham foi deixado sozinho com seus pensamentos. Tudo entre ele e Helena era mentira. As confidências compartilhadas, os momentos tranquilos, os sentimentos crescentes, foram tudo manipulação da parte dela. Sua mente reproduziu suas conversas, procurando pistas que ele poderia ter perdido. Helena nunca havia explicado completamente como ela escolheu Briargate. Ela o alvejou especificamente. Usou seu isolamento e solidão contra ele. A porta se abriu novamente e Reynolds voltou. Você está livre para ir, Sr. Wilder. Por enquanto. Sua expressão suavizou um pouco. Pelo que vale a pena, acredito que você era um cúmplice involuntário. Graham se levantou. O que acontece agora? Nós a encontramos, disse Reynolds simplesmente. E recupere o dinheiro roubado. E se eu a vejo? Reynolds entregou a Graham um cartão. Chame esse número imediatamente. Não se envolva com ela. Ela não é o que você pensa que é. Do lado de fora do escritório do FBI, Graham estava na calçada sem saber o que fazer a seguir. Seu caminhão se foi. Sua fazenda potencialmente sob vigilância. E seu coração estava dividido entre o que lhe disseram e o que ele sentiu. Um táxi parou em frente ao prédio. E uma voz familiar chamada seu nome. Mary Jenkins, a esposa do proprietário da loja de Pine Creek, acenou do banco de trás. Graham, graças a Deus eu te encontrei. Ela saiu para fora do táxi. Eu tenho procurado por toda parte. Mary, o que você está fazendo aqui? A mulher, mais velha, agarrou seu braço. Não há tempo. Ela disse que você estaria aqui. Ela disse para dizer que Briargate não está mais seguro, mas o caminho ainda está aberto. O coração de Graham correu. Helena entrou em contato com você? Mary assentiu. Liguei para a loja há cerca de 1 hora. Disse para encontrá-lo e lhe dar isso. Ela pressionou um pequeno envelope na mão dele. Agora eu tenho que voltar. Frank estará se perguntando onde estou. Antes que Graham pudesse fazer mais perguntas, Mary estava de volta ao táxi, deixando-o sozinho com o envelope. No interior, havia uma chave e uma nota com um endereço rabiscado na elegante caligrafia de Helena. No fundo, a verdade nem sempre é o que parece. Confie em seu coração, não nas mentiras deles. Graham olhou de volta para o edifício do FBI e depois para a nota. Tudo o lógico disse para ele voltar a Reynolds, para entregar a nota, para lavar as mãos de Helena Voss e suas complicações. Mas seu coração... 20 minutos depois, Graham estava do lado de fora de uma instalação de armazenamento nos arredores de Portland. A unidade 242, de acordo com o endereço, a Helena havia fornecido. A chave se encaixa perfeitamente. Dentro havia uma pequena sala contendo apenas um laptop e uma pasta. Graham abriu a pasta primeiro, encontrando documentação que contradisse tudo o que o FBI havia dito a ele. Os registros bancários mostraram que o dinheiro das contas de Meridian não havia sido roubado. Ele havia sido movido para protegê-lo de ser esvaziado pelo próprio Kincaid. Houve fotos da reunião de Kincaid com criminosos conhecidos, cópias de e-mails ameaçadores enviados a Helena quando ela levantou preocupações sobre as atividades da empresa. E havia um recorte de jornal sobre uma mulher chamada Catherine Voss, a avó de Helena, que havia perdido suas economias em um finão esquema
se há orquestrado por uma das empresas subsidiárias da Meridian. A data correspondeu quando Helena disse que primeiro notou irregularidades nos livros de Meridian. Graham ligou o laptop. Um arquivo de vídeo estava aberto e pronto para ser reproduzido. Ele clicou e o rosto de Helena encheu a tela. Graham, se você está assistindo isso, significa que você escolheu confiar em mim. Apesar do que eles lhe disseram, sua expressão estava triste e determinada. Sinto muito por trazer todo esse problema em sua vida. Desculpe por não ser completamente honesto desde o início. Ela respirou fundo. Sim, eu trabalhei para Robert Kincaid. Sim, estávamos envolvidos. Mas quando descobri o que ele realmente estava fazendo com o dinheiro da Meridian, lança fundos para empresas criminais, fraudando investidores como minha avó, eu não poderia ficar em silêncio. Helena explicou como havia reunido evidências por meses, como havia planejado levá-lo ao verdadeiro FBI, sem saber que Kincaid tinha conexões dentro da agência. Carter Reynolds não é o FBI, Graham. Ele trabalha para Kincaid, encobrindo seus crimes. Os verdadeiros agentes federais são do Departamento do Tesouro. Eu tenho trabalhado com eles. Mas houve um vazamento. É por isso que eu tive que correr. Graham ouviu, pedaços caindo no lugar. As contradições na história de Reynolds, o interrogatório, apressado à evidência conveniente. Eu nunca pretendia envolver você, continuou Helena. Eu escolhi o Briargate porque era remoto, não por sua causa. Mas então... A voz dela suavizou. Mas então eu te conheci. E tudo mudou. Lágrimas encheram os olhos. Lamento ter tido que sair sem se despedir. E lamento pedir mais uma coisa. Mas não tenho mais ninguém em que possa confiar. Ela explicou que o impulso que eles recuperaram continham mais do que apenas evidências contra o Meridian. Tinha números de conta, senhas, tudo o que é necessário para devolver o dinheiro roubado aos seus legítimos proprietários, os investidores que Kincaid havia fraudado. O Departamento do Tesouro precisa dessa direção, mas Reynolds e seus homens estarão assistindo todos os canais oficiais. Preciso que você entregue para mim. Ela deu um endereço e um tempo. Depois disso, você pode voltar à sua vida no Briargate. Você pode esquecer de mim e de tudo isso. O vídeo terminou deixando Graham com a decisão de tomar. De volta à rua, ele saudou um táxi. A unidade estaria no bolso do jaqueta, onde Helena o escondira antes que eles fossem separados. A questão era, para quem ele deveria dar isso? O motorista. Do táxi olhou para ele com expectativa. Para onde, amigo? Graham hesitou, então deu ao endereço que Helena havia fornecido. Seja qual for a verdade, ele precisava ver isso até o fim. O endereço acabou sendo uma biblioteca pública no centro de Portland. Seguindo as instruções de Helena, Graham foi para a seção de referência, procurando um livro específico sobre finanças. Dentro do livro havia um cartão de visita para a agente Diana Chen, Departamento do Tesouro do Iowa, com um número de telefone manuscrito nas costas. Graham encontrou um canto tranquilo e fez a ligação. Isso é Chen, respondeu a voz de uma mulher. Meu nome é Graham Wilder, ele começou. Helena Voss me enviou. Houve uma pausa. Onde você está agora, Sr. Wilder? Biblioteca Central de Portland. Fique lá. Não fale com ninguém. Estarei lá em 20 minutos. Como vou reconhecê-lo? Jaqueta azul, cabelos grisalhos nos templos. Estarei na seção de referência. 20 minutos depois, uma mulher em um terno personalizado se aproximou de Graham. Ela mostrou a ele suas credenciais do Departamento do Tesouro. Você tem a unidade? Ela perguntou sem preâmbulo. Graham a estudou. Como sei que você não está trabalhando para Kincaid também? Os lábios do agente Chen se contraíram no que poderia ter sido um sorriso. Pergunta inteligente. Helena disse que você tomou cuidado. Ela pegou o telefone e mostrou uma foto. Helena sentada no que parecia uma casa segura, segurando o jornal de hoje. Ela está sob custódia protetora. O verdadeiro tipo. O alívio foi inundado por Graham. Ela está segura por enquanto, respondeu Chen, mas sem esse impulso, não temos o suficiente para manter Kincaid e seu povo atrás das grades por muito tempo. Graham entregou a unidade flash. O que acontece agora? Agora, terminamos o que Helena começou.
disse Chen, embolsando a viagem. Kincaid é preso, seus associados também, incluindo seu amigo Reynolds. E Helena? Proteção das testemunhas, provavelmente, pelo menos até o julgamento acabar. Graham assentiu, um sentimento oco se espalhando no peito. Helena estava segura, mas perdeu para ele. Ele retornaria a Briargate se fosse seguro fazê-lo, e ela desapareceria em uma nova identidade, uma nova vida. Ela deixou outra coisa para você, acrescentou Chen, entregando a Graham um envelope. Me pediu para lhe dar isso se você aparecesse com a unidade. Graham abriu com mãos instáveis. No interior, havia uma chave presa a um pequeno charme de madeira esculpido na forma de um portão e uma nota com apenas um endereço e 3 palavras. Se você escolher. O agente Chen sorriu com sua confusão. Ela disse que você entenderia quando estava pronto. Mais tarde naquela noite, depois de dar sua declaração oficial ao Departamento do Tesouro, Graham entrou em um pequeno hotel. A notícia já estava relatando a prisão de Robert Kincaid por acusações de fraude, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Carter Reynolds também foi preso. O nome de Helena não foi mencionado, mas Graham sabia que estava no centro de tudo. Ele sentou na beira da cama, girando o charme de madeira em suas mãos. O endereço na nota era para um lugar em Seattle, centenas de quilômetros de Briargate. Se você escolher, Helena escreveu. Um novo começo, uma vida diferente. Com ela, Graham fechou os olhos, pensando em sua fazenda. Por 5 anos, era seu santuário, seu esconderijo, sua prisão. De manhã, Graham levou um carro alugado de volta ao Briargate. A fazenda parecia exatamente como eles o deixaram, penteado, isolado, esperando. Ele caminhou por cada quarto, lembrando a presença de Helena lá, sua risada na cozinha, sua silhueta contra o pôr do sol na varanda. No celeiro, ele subiu para o hayloft, onde ela havia escondido o passeio. Alguém, Reynolds e seus homens, provavelmente, afastou as tábuas do chão procurando. Graham passou a mão sobre a madeira áspera, pensando. Ela disse que você entenderia quando estava pronto, disse o agente Chen. E, de repente, ele fez Briargate havia sido seu refúgio depois de perder Jason, um lugar para se esconder da dor e da responsabilidade. Mas Helena havia mostrado a ele que esconder não estava vivendo, que o passado não poderia ser mudado, mas o futuro ainda não estava escrito. Graham passou a semana seguinte resolvendo seus negócios. Ele chamou um agente imobiliário, organizou a venda da fazenda, empacotava os poucos pertences que importavam, fotos de sua família, a coleção de músicas de Jason, os presentes simples que Helena deixara para trás. Em sua última noite no Briargate, Graham estava na varanda vendo as estrelas saírem uma a uma. Ele pensou em Helena fazendo o mesmo, onde quer que ela estivesse agora, esperando para ver se ele escolheria um novo caminho. A chave que ela lhe deu se sentiu quente na mão dele, cheia de possibilidades. 2 dias depois, Graham estava do lado de fora de uma pequena casa, em uma rua tranquila em Seattle. O portão de madeira na frente tinha uma semelhança impressionante com o charme em sua chave. Coração batendo, ele o destrancou e subiu o caminho para a porta da frente. Antes que ele pudesse bater, a porta se abriu. Helena ficou lá, seus cabelos escuros soltos ao redor dos ombros, seus olhos esperançosos, mas incertos. Você veio, ela disse suavemente. Graham assentiu. Eu escolhi. Eles se entreolharam por um longo momento, todas as palavras tácitas pairando entre eles. Então Helena deu um passo à frente e passou os braços em volta dele, pressionando o rosto contra o peito dele. Eu não tinha certeza que você faria, ela sussurrou. Graham a segurou por perto, sentindo os últimos pedaços de sua antiga vida caindo, abrindo espaço para algo novo, algo melhor. Por 5 anos estou escondido da vida, disse ele, sua voz áspera de emoção, de conexões, de possibilidades. Ele levantou o queixo dela gentilmente, encontrando os olhos dela. Você me fez querer viver de novo, Helena. Não apenas existe. Ela sorriu através de lágrimas. E vem depois de tudo, o perigo, as complicações? Especialmente depois de tudo, respondeu Graham.
Você era corajoso o suficiente para se levantar contra pessoas poderosas que estavam fazendo errado. Corajoso o suficiente para arriscar tudo pela verdade. Ele escovou uma lágrima da bochecha dela. Como eu não poderia me apaixonar por esse tipo de coragem? Os olhos de Helena se arregalaram com suas palavras. Amor? Graham sorriu, a expressão não mais desconhecida em seu rosto. Amor, ele confirmou. Isso me surpreendeu em algum lugar. Entre consertar cercas e fugir de agentes falsos do FBI. Helena riu, o som brilhante de alegria. Isso também me escalou, ela admitiu. Quando apareci no seu portão naquele dia, eu só precisava de abrigo. Eu nunca esperava encontrar... Casa, Graham terminou para ela. Ela assentiu, lágrimas derramando. Lar, ele a beijou então, a abertura do futuro diante deles como uma estrada que levava a lugares que não haviam imaginado. Mais tarde, enquanto se sentavam juntos na varanda, do que se tornaria seu novo lar, Helena descansou a cabeça no ombro de Graham. O que fazemos agora? Ela perguntou. Graham pensou sobre isso. O julgamento contra Kincaid estava há meses. O testemunho de Helena seria crucial, mas até então eles tinham tempo. Vivemos, ele disse simplesmente. Um dia de cada vez. Helena sorriu, amarrando os dedos pelos dele. Eu gosto desse plano. Acima deles, as estrelas apareceram uma a uma no aprofundado do crepúsculo, testemunhas de um novo começo. Briargate estava atrás deles agora, mas sua lição permaneceu. Às vezes o visitante inesperado, aquele que chega quando você não está procurando conexão, pode se tornar a pessoa mais importante em sua vida. Graham passou 5 anos se escondendo do mundo em solidão. Agora, com Helena ao lado dele, ele estava finalmente pronto para se juntar a isso, não sozinho, mas juntos. Não isoladamente, mas apaixonado. Às vezes, a jornada mais longa não é medida em quilômetros, mas a distância entre os corações fechados que finalmente se abrem. Para Graham e Helena, essa jornada começou com uma mulher em um portão em uma manhã de primavera nebulosa, e agora continuaria, além do portão, além do passado, em um futuro nenhum deles poderia ter imaginado, junto.